A história de Sansão não é sobre cabelo, é sobre escolhas, é sobre caráter, é sobre redenção. Ele conquistou leões, ele conquistou exércitos, mas ele não se conquistou. E é aí que tudo muda. Um homem, uma promessa, uma força sobrenatural e uma fraqueza perigosa. Esta não é apenas uma história antiga. A história de Sansão. Pare tudo por um momento. Imagine descobrir que você nasceu com um propósito divino, mas que suas próprias escolhas podem destruir esse destino. E se eu te dissesse que o homem mais forte da Bíblia não foi derrotado por exércitos, não foi vencido por espadas, não caiu diante de gigantes, ele caiu por algo muito mais perigoso: desejo. Hoje você vai entender por que a história de Sansão não é apenas sobre força. É sobre fraqueza, não é sobre cabelo, é sobre caráter. E talvez, se você prestar atenção até o final, você descubra que essa história fala muito mais sobre você do que imagina. A história de Sansão acontece no período dos juízes, um dos momentos mais sombrios da história de Israel. Não havia rei, não havia estabilidade, não havia liderança constante. Cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. E quando o povo se afastava de Deus, algo inevitável acontecia: opressão. Dessa vez, os opressores eram os filisteus. Por 40 anos, Israel sofreu humilhação, medo e escravidão. Mas antes mesmo de Sansão nascer, Deus já tinha um plano. No território da tribo de Dan, vivia um homem chamado Manoá e sua esposa. Ela era estéril, e naquela cultura, esterilidade não era apenas dor, era vergonha. Até que um dia algo extraordinário aconteceu. O anjo do Senhor apareceu e disse: "Você engravidará e dará à luz um filho." Mas não seria um filho comum. Ele seria nazireu desde o ventre. Isso significava não beber vinho, não tocar em coisa impura, não cortar o cabelo. Não era um ritual externo, era um sinal de separação, consagração, propósito. Aquele menino nasceria diferente, não para viver como todos, mas para começar a libertar Israel das mãos dos filisteus. Perceba algo importante aqui: Sansão não nasceu forte, ele nasceu escolhido. Mas existe algo curioso. Desde o começo da vida de Sansão, existe um padrão que começa a aparecer. Um padrão que, se você não perceber, pode destruir sua própria vida também. E esse padrão começa na juventude dele. Sansão cresceu. O Espírito do Senhor começava a se manifestar nele, mas então ele viu uma mulher filisteia e disse aos seus pais: "Eu a vi, quero que a tragam para mim." Os pais tentaram alertar: "Não há mulheres entre o nosso povo?" Mas Sansão respondeu algo revelador: "Ela agrada aos meus olhos." Aqui está o primeiro sinal de perigo. Ele era separado por Deus, mas estava sendo guiado pelos olhos. Quantas decisões na nossa vida começam assim? Eu quero, eu gostei, eu senti, sem oração, sem reflexão, sem discernimento. No caminho para encontrar a mulher, um leão jovem avançou contra Sansão. Um ataque repentino, sem arma, sem ajuda. Mas o Espírito do Senhor veio sobre ele, e ele rasgou o leão como quem rasga um cabrito. Aqui vemos algo poderoso. Quando Sansão estava no caminho, mesmo que imperfeito, Deus ainda o fortalecia. Mas há um detalhe curioso: ele não contou isso aos pais. Segredos começaram a fazer parte da vida dele. E toda queda grande começa com pequenos segredos. Do corpo do leão morto, Sansão encontrou mel. Ele comeu, deu aos pais, mas não disse de onde veio. Impureza, silêncio, ocultação. No casamento, Sansão propôs um enigma aos filisteus: do que come saiu comida, do forte saiu doçura.
Eles não conseguiram resolver. Então pressionaram sua esposa. Ela insistiu, chorou, manipulou e Sansão revelou o segredo. Primeira quebra de confiança, primeira traição, primeira explosão de ira. Ele matou 30 homens para pagar a aposta. Aqui começa algo perigoso. Força sem domínio próprio. Perceba o padrão: desejo, segredo, impulsividade, violência, consequência. E esse padrão só vai piorar, porque Sansão tinha algo raro: força sobrenatural, mas caráter imaturo. E quando o poder encontra imaturidade, a destruição é inevitável. Depois que sua esposa foi dada a outro homem, Sansão se encheu de fúria. Ele capturou 300 raposas, amarrou tochas entre elas e incendiou as plantações dos filisteus. Foi um ataque econômico devastador. Eles responderam queimando a mulher e o sogro. Sansão respondeu com mais violência. Uma guerra pessoal começou. Mas note algo, ele começou como libertador e agora estava agindo como vingador. O propósito estava se misturando com orgulho. Os filisteus exigiram que os homens de Judá entregassem Sansão, e 3.000 homens de Judá foram até ele. 3.000 contra um homem. Eles disseram: "Você não sabe que os filisteus dominam sobre nós?" Aqui está um dos momentos mais tristes da história. O povo já tinha se acostumado com a opressão. Preferiam entregar o libertador a enfrentar o inimigo. Sansão aceitou ser amarrado, mas quando os filisteus vieram contra ele, o Espírito do Senhor veio sobre ele novamente. Ele quebrou as cordas como se fossem fios queimados, e com uma queixada de jumento, matou 1.000 homens, 1.000, sozinho. Depois da vitória, algo surpreendente acontece. Sansão sente sede, uma sede intensa, e ele clama a Deus: "Vou morrer de sede depois dessa grande vitória." Aqui vemos algo importante: o homem mais forte da Bíblia reconhecendo sua fraqueza, e Deus faz brotar água da rocha, força sobrenatural, dependência divina. Mas ainda há um problema: o padrão não foi quebrado. Sansão julgou Israel por 20 anos, mas o inimigo não tinha desistido, e ele ainda não tinha aprendido. Porque existe uma fraqueza que ele ainda não enfrentou. Uma mulher, não qualquer mulher, uma que mudaria o rumo da história. O nome dela? Dalila. E o que ela vai fazer não vai apenas cortar cabelo, vai revelar algo muito mais profundo. Na próxima parte, você vai entender como o homem mais forte da Bíblia foi lentamente enfraquecido. Não pelos músculos, mas pela insistência em brincar com aquilo que Deus o mandou evitar. E talvez você descubra qual é a sua própria Dalila. Você já percebeu como as maiores quedas da vida não acontecem de uma vez? Elas acontecem devagar, um passo de cada vez, uma concessão de cada vez, uma conversa inofensiva de cada vez. Sansão venceu exércitos, rasgou um leão, matou 1.000 homens sozinho. Mas agora ele vai enfrentar algo muito mais perigoso. Não é um guerreiro, não é uma espada, não é um exército, é uma mulher e a insistência dela. Hoje você vai entender como o homem mais forte da Bíblia foi vencido não pela força, mas pela repetição. E talvez você perceba que o inimigo da sua vida também não está tentando te destruir de uma vez. Ele está tentando te desgastar. Depois de anos de conflitos e vitórias violentas contra os filisteus, Sansão se apaixona novamente. O texto bíblico diz: depois disso, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. O nome dela significa algo interessante: aquela que enfraquece ou delicada. Nada é por acaso. Os líderes dos filisteus a procuram e fazem uma proposta: descubra de onde vem a força dele, e nós lhe daremos dinheiro. Muito dinheiro. 11 líderes, cada um prometendo prata. A armadilha estava montada. Mas aqui está a pergunta que ninguém faz. Sansão não sabia. Será que ele realmente era ingênuo?
Ou ele acreditava que conseguiria brincar com o perigo e sair ileso? Dalila começa suave. Sansão, me diga qual é o segredo da sua grande força. Perceba o padrão. Ela não pergunta uma vez, ela pergunta repetidamente. E aqui está uma verdade poderosa. O inimigo raramente ataca de frente. Ele insiste. Sansão responde com mentira. Se me amarrarem com 7 cordas novas, ela testa. Ele se solta. Os filisteus são derrotados. Fim da história? Não, ela volta. Você zombou de mim. Agora me diga a verdade. Outra mentira, outra tentativa, outro escape. Mais uma vez. E outra, e outra. Você consegue perceber o desgaste? Ele sabia que era uma armadilha, mas continuava ali, brincando, testando limites. Quantas vezes nós fazemos isso? Sabemos que algo nos afasta de Deus, mas acreditamos que conseguimos controlar. Eu paro quando quiser. Não vai dar nada. Eu sei até onde posso ir. Sansão também pensou assim. Depois de várias tentativas frustradas, Dalila muda a estratégia. Ela não usa força, ela usa emoção. Como você pode dizer que me ama se não confia em mim? Isso não é apenas manipulação, é pressão emocional. A Bíblia diz algo impressionante. Ela o importunava todos os dias, todos os dias, até que a alma dele se angustiou até a morte. Não foi a espada que o venceu, foi o cansaço, o desgaste, a insistência. Isso fala profundamente com quem tem entre 35 e 65 anos. Porque nessa fase da vida, muitas quedas não acontecem por rebeldia, acontecem por exaustão. Sansão finalmente revela: jamais se passou navalha sobre a minha cabeça, porque sou nazireu desde o ventre da minha mãe. Se eu for rapado, perderei minha força. Ele não perdeu a força no momento da fala, ele perdeu antes. Ele perdeu quando decidiu contar. Ele perdeu quando achou que poderia expor o segredo e nada aconteceria. Dalila percebe que agora é verdade. Ela chama os líderes. O dinheiro está pronto. Sansão dorme no colo dela. O colo que deveria ser descanso vira o lugar da queda. Ela corta o cabelo e então grita: Sansão, os filisteus estão sobre você. Ele acorda e diz algo que deveria nos assustar. Sairei como antes e me livrarei. Mas o texto diz uma das frases mais tristes da Bíblia. Ele não sabia que o Senhor já havia se retirado dele. Isso é devastador. Ele achava que ainda tinha a mesma força, achava que ainda era o mesmo homem, mas algo invisível tinha mudado. E talvez esse seja o maior perigo espiritual. Continuar agindo como se nada tivesse acontecido, quando por dentro já estamos vazios. Os filisteus o prendem, furam seus olhos. O homem que era guiado pelos olhos, agora não pode mais enxergar. O levam para Gaza, colocam-no para girar um moinho, trabalho de escravo, de herói nacional, a prisioneiro cego, de libertador, a entretenimento dos inimigos. Mas existe um detalhe poderoso aqui, um detalhe que muda tudo. O cabelo começou a crescer novamente. Talvez você esteja pensando, acabou, mas não, porque Deus não trabalha apenas com homens perfeitos, Ele trabalha com arrependidos. O crescimento do cabelo não era apenas físico, era simbólico, era sinal de que a história ainda não tinha terminado. E aqui está algo profundo: a queda não é o fim, mas a permanência na queda é escolha. Sansão agora está cego, humilhado, reduzido, mas talvez pela primeira vez esteja refletindo, sem distrações, sem mulheres, sem aplausos, sem força. Apenas ele e Deus. Os filisteus decidem fazer uma grande festa. Vão celebrar a captura do homem que os aterrorizou por anos. Chamam Sansão para zombar dele. Ele será exibido, humilhado diante de milhares, mas eles não percebem algo. O homem que eles pensam estar derrotado está prestes a fazer a oração mais poderosa da vida dele. E essa oração vai abalar colunas. Literalmente. Na próxima parte,
Você vai testemunhar a queda de um templo inteiro, mas mais do que isso, vai entender como Deus pode usar até o pior erro da sua vida para cumprir o propósito que parecia perdido. E talvez você descubra que enquanto houver fôlego, ainda há redenção. Imagine o seguinte cenário: um estádio lotado, milhares de pessoas gritando, rindo, zombando, no centro da arena. Um homem cego, humilhado, derrotado. Mas o que ninguém sabia é que aquele seria o dia mais perigoso para os inimigos dele. Porque quando um homem perde tudo, ele finalmente descobre o que realmente importa. Hoje você vai ouvir a oração mais intensa da história de Sansão. E talvez ela seja a oração que você também precisa fazer. Os filisteus organizaram uma grande celebração no templo de Dagom. Dagom era o deus deles. O deus que, segundo eles, havia entregado Sansão nas mãos deles. Milhares de pessoas estavam reunidas, líderes, autoridades, homens e mulheres. Eles gritavam: "Nosso Deus entregou nosso inimigo." Veja o nível da humilhação. Não era apenas pessoal, era espiritual. Eles estavam atribuindo a vitória deles a um ídolo. E Sansão estava ali, sendo exibido como troféu, cego, guiado por um menino. O homem que um dia fez tremer exércitos, agora precisava de ajuda para caminhar. Mas aqui está algo que ninguém percebeu. Ele estava mais consciente do que nunca. A prisão faz algo que o sucesso nunca faz. Ela silencia, e no silêncio, o barulho da alma começa. Sem força, sem cabelo, sem reputação, sem visão. Talvez pela primeira vez, Sansão começou a entender algo. A força nunca foi dele, sempre foi de Deus. Quantas vezes confundimos dons com caráter? Quantas vezes achamos que o talento é sinal de aprovação divina? Sansão tinha força, mas não tinha disciplina. Tinha unção, mas não tinha domínio próprio. Agora, sem nada, restava apenas dependência. Durante a festa, Sansão pede ao menino: "Coloque-me onde eu possa tocar nas colunas que sustentam o templo." Parece apenas um pedido de descanso, mas não é. Ele está se posicionando. Aqui há uma lição poderosa. Antes da última grande vitória, há sempre um reposicionamento. Ele não pede espada, não pede fuga, não pede vingança. Ele pede apoio, colunas, estrutura, base. E então ele ora. E aqui está o momento mais forte de toda a história. Ele diz: "Senhor Deus, lembra-te de mim. Dá-me força mais uma vez." Note o detalhe. Não é uma oração longa. Não é elaborada, é sincera. Lembra-te de mim. Ele não apela para méritos. Ele não menciona conquistas passadas. Ele não justifica seus erros. Ele simplesmente pede. E talvez essa seja a oração mais madura da vida dele, porque agora ele entende: sem Deus, ele não é nada. Ele se posiciona entre as duas colunas centrais. Coloca uma mão em cada uma, respira fundo e declara: "Morra eu com os filisteus." Ele empurra com toda a força e algo acontece. As colunas cedem, o templo começa a tremer, os gritos mudam de zombaria para pânico, a estrutura colapsa, milhares morrem, inclusive ele. A Bíblia diz algo impressionante: na sua morte, ele matou mais inimigos do que em toda a sua vida. Isso é profundo. O maior impacto de Sansão não foi na juventude, foi no fim. Aqui surge uma pergunta difícil: Sansão foi um herói ou um fracasso? A resposta é ambos. Ele falhou, repetidamente. Brincou com o pecado, ignorou avisos, foi impulsivo, mas no final ele voltou-se para Deus. E Deus respondeu. Isso mostra algo extraordinário. O propósito de Deus pode sobreviver às nossas falhas, não porque merecemos, mas porque Ele é misericordioso. Se você tem entre 35 e 65 anos, essa história fala diretamente com você, porque essa é a fase da vida onde muitos já experimentaram conquistas,
Muitos já enfrentaram fracassos. Muitos carregam arrependimentos silenciosos. Muitos sentem que poderiam ter feito diferente. Sansão mostra que, mesmo após decisões erradas, mesmo após humilhações, mesmo após perdas, ainda é possível terminar com dignidade. A última oração pode ser a mais poderosa. O último ato pode ser o mais significativo. Os olhos furados representam algo. Ele foi guiado pelos olhos. Ela agrada aos meus olhos. Agora, sem visão física, ele enxerga espiritualmente. O cabelo crescendo representa algo. Consagração restaurada, identidade recuperada. O templo caindo representa algo. Quando um homem se alinha novamente com Deus, estruturas do inimigo caem. Apesar de tudo, apesar das falhas, apesar dos erros, o nome de Sansão aparece na galeria dos heróis da fé. Sim, ele é citado como homem de fé. Como isso é possível? Na próxima parte, você vai entender como Deus enxerga uma vida marcada por falhas e talvez descubra que sua história ainda pode ser reescrita. E se eu te dissesse que o nome de Sansão aparece ao lado de gigantes espirituais, ao lado de homens que atravessaram mares, que enfrentaram fornalhas, que derrubaram muralhas, e se eu te dissesse que, apesar das falhas, das escolhas erradas, das quedas públicas, Deus decidiu colocar o nome dele na galeria da fé? Como isso é possível? Hoje você vai descobrir algo que pode mudar completamente a forma como você enxerga seus próprios erros. Porque talvez Deus veja em você algo que você mesmo já deixou de ver. Séculos depois da morte de Sansão, um texto poderoso é escrito. No Novo Testamento, há um capítulo conhecido como a Galeria da Fé. E lá, entre nomes como Abraão, Moisés, Davi, aparece um nome inesperado, Sansão. Sim, o homem impulsivo, o homem que se envolveu com mulheres erradas, o homem que caiu por insistência emocional. Está listado entre os heróis da fé em Epístola aos Hebreus, capítulo 11. Isso nos obriga a fazer uma pergunta profunda. O que Deus viu em Sansão que muitas pessoas não veem? Nós, seres humanos, temos tendência a resumir alguém pelo erro mais visível. Ele traiu, ela falhou, ele caiu. Mas Deus trabalha com uma perspectiva diferente. Ele não ignora o erro, mas também não reduz a pessoa ao erro. Sansão falhou? Sim, mas no final ele confiou. Ele voltou-se para Deus. Ele colocou sua esperança não na própria força, mas na intervenção divina. E isso é fé. Fé não é perfeição. Fé é dependência. Há uma diferença gigantesca entre cair e desistir. Sansão caiu, mas no momento final, ele se voltou para Deus. Muitas pessoas hoje vivem presas à culpa, principalmente entre 35 e 65 anos, porque nessa fase da vida, carreiras já foram construídas ou frustradas, casamentos já foram consolidados ou feridos, decisões já foram tomadas, algumas irreversíveis. E existe uma pergunta silenciosa: será que ainda dá tempo? A vida de Sansão responde: enquanto há fôlego, há propósito. Muitos acreditam que a força de Sansão estava no cabelo, mas isso é simbólico. O cabelo era sinal da aliança. O segredo não estava nos fios, estava na consagração. Quando ele quebrou o compromisso interior, a força exterior foi embora. Isso é extremamente atual. Podemos manter aparência espiritual, mas perder essência. Podemos frequentar igreja, mas viver distante. Podemos manter títulos, mas estar vazios. Sansão nos ensina que a força verdadeira não está na imagem, está na intimidade com Deus. A Bíblia diz algo simples: o cabelo começou a crescer. Mas por trás dessa frase existe um processo. Crescimento é lento. Não acontece da noite para o dia. A restauração também é assim. Depois de uma queda, a confiança demora a voltar. A reputação demora a se reconstruir. A autoestima demora a se curar. Mas crescimento
é sinal de vida. Se algo ainda está crescendo dentro de você, não terminou. Essa é uma pergunta difícil. Por que Deus permitiu que Sansão caísse tão fundo? Talvez porque a força que nunca é testada, nunca amadurece. Sansão passou anos sendo usado por Deus, mas só no final ele realmente entendeu dependência. Às vezes, Deus permite que a autoconfiança seja quebrada para que a confiança verdadeira seja construída. E isso dói, mas transforma. Se você está assistindo isso e sente que poderia ter feito escolhas melhores, poderia ter sido mais disciplinado, poderia ter evitado certas dores, lembre-se, a história de Sansão não terminou na queda com Dalila, terminou com uma oração. E talvez a pergunta não seja o que você fez até aqui, mas sim o que você fará daqui para frente. Muitos homens e mulheres entre 35 e 65 anos vivem uma crise silenciosa. Não é mais juventude, mas ainda não é fim. É o meio, e o meio da história costuma ser bagunçado. Sansão nos mostra algo poderoso. O capítulo final pode redefinir toda a narrativa. Ele morreu como prisioneiro? Sim, mas morreu cumprindo o propósito. E isso muda tudo. Quando Hebreus cita Sansão, não cita os erros, cita a fé. Isso nos ensina algo extraordinário. Deus registra a confiança. Ele não romantiza o pecado, mas celebra o arrependimento. Ele não ignora as falhas, mas honra o retorno. E se Deus estivesse disposto a usar você novamente? E se o seu maior impacto ainda não aconteceu? E se o capítulo mais importante da sua história ainda não foi escrito? A vida de Sansão não é apenas uma advertência, é uma esperança. Mas ainda existe algo que precisamos entender. Sansão não foi o único na Bíblia que teve força e falhas. Existe um contraste poderoso entre ele e outro homem. Um rei, um homem segundo o coração de Deus. Alguém que também caiu, mas reagiu diferente. Na última parte, vamos comparar Sansão e Davi, e você vai descobrir qual decisão define se sua queda será tragédia ou transformação.